Desde eras remotas, a solidão da mulher escolhida não é um acaso, tampouco uma punição, mas sim uma preparação intrínseca ao seu chamado. Aqueles que carregam um propósito maior trilham sendas onde poucos conseguem acompanhar, não por superioridade, mas porque a missão que lhes foi confiada exige uma jornada singular. Enquanto muitos encontram conforto na familiaridade da multidão, a mulher escolhida sente um chamado para águas mais profundas. Conversas superficiais não saciam sua alma, ciclos vazios não fazem sentido, e o que parece suficiente para os outros jamais preenche o vazio dentro dela. Essa visão mais profunda da existência, contudo, cobra seu preço: distância, mal-entendidos e julgamentos que nem todos conseguem suportar. Alguém que pensa diferente, sente com mais intensidade e busca algo além do que o mundo tangível oferece, inevitavelmente se encontra em um ponto de questionamento, um eco ressoando nas almas de tantas mulheres escolhidas. Porque, mesmo entregando o meu melhor, tantas vezes me sinto só? A resposta reside na sua própria essência. Você não foi chamada para se encaixar, mas para se destacar. E quando a divindade elege alguém para um propósito especial, essa pessoa é separada, fortalecida e moldada na solitude. Uma vocação grandiosa jamais surge sem uma preparação equivalente. Hoje, desejo desvendar 7 razões pelas quais as mulheres escolhidas caminham sozinhas. Quero que você compreenda que esta fase da sua vida possui um propósito divino, que essa solidão não é um fim, mas sim um processo de refinamento. Se esta mensagem ressoa em seu coração, permaneça comigo até o final, pois cada palavra pode conter a resposta que você tanto procura, a compreensão do que se passa em seu íntimo. E antes de prosseguirmos, convido você a se juntar a esta comunidade, onde a solidão se dissipa na compreensão mútua, onde você faz parte de algo maior. Reflitamos agora. Elas contemplam o mundo com olhos distintos. A mulher escolhida possui uma perspectiva singular desde tenra idade. Ela percebe que sua maneira de encarar a vida difere da maioria. Enquanto muitos vivem em piloto automático, sem questionar o estabelecido, ela sente que existe algo além do que é visível. O ordinário não a atrai, o superficial não a preenche, o efêmero não a satisfaz. Sua intuição é poderosa. Antes que um evento se manifeste, ela o pressente. Antes que as palavras sejam proferidas, ela já percebe a intenção por trás delas. Essa acuidade a faz discernir nuances que escapam à maioria. Contudo, ao tentar compartilhar suas percepções, frequentemente encontra olhares vazios, respostas frias. A profundidade com que ela sente e analisa a vida pode se tornar um fardo. Nem todos anseiam pela verdade, nem todos estão prontos para enxergar o que ela vê. Algumas pessoas evitam sua companhia, pois a intensidade de seu olhar as obriga a confrontar realidades que prefeririam ignorar. Não é que ela deseje ser diferente, ela simplesmente é. Conversas superficiais a exaurem. A busca por status material, bens ou aprovação social não faz sentido para ela. Enquanto muitos se ocupam perseguindo o transitório, ela anseia por um propósito maior, uma missão, uma verdade que justifique sua existência. Mas essa sede por algo real também pode engendrar solidão. Aqueles que vivem na superficialidade não compreendem alguém que enxerga além do óbvio. Por vezes, tentam silenciar a mulher escolhida, dizendo que ela pensa demais, que vê complicação onde não há, que parece sempre exagerar. Não entendem que, para ela, viver sem profundidade é o verdadeiro desperdício. Ela não consegue fechar os olhos para o que a divindade plantou em seu coração. Com o tempo, ela aprende a guardar muitas de suas percepções para si, aprende que nem todos estão prontos para saber o que ela sabe, aprende a silenciar-se quando percebe que sua verdade assusta os outros. Mas isso não significa que ela deva anular sua perspectiva única. Essa singularidade não é um erro, mas um presente divino, um caminho traçado por uma razão específica. A divindade a separou para enxergar o que os outros não veem, porque tem algo especial reservado para ela. Sua visão não lhe foi dada por acaso. Ela não deve se esconder para agradar aqueles que preferem a ilusão. O mundo necessita de pessoas que enxerguem a verdade, e ela é uma delas. A jornada não se conforma aos padrões do mundo. A mulher escolhida percebeu cedo que sua senda seria distinta.
A sociedade apresenta um caminho ideal: crescer, estudar, obter um emprego estável, casar, construir uma família e seguir as mesmas regras que muitos já trilharam. Para muitos, essa é a vida perfeita. Mas para ela, algo em seu íntimo clama que há mais. Enquanto todos ao seu redor parecem satisfeitos, ela sente uma inquietação difícil de explicar. Não é que ela despreze esses caminhos, mas ela sabe que sua missão é maior. O que satisfaz os outros não preenche sua alma. Há uma fome por algo que transcende o previsível, que vai além do que o mundo ensina. O problema reside no fato de que nem todos compreendem essa busca, preferindo seguir sem questionar, aceitando o que lhes foi ensinado. E quando encontram alguém que pensa diferente, a reação é frequentemente crítica. Dizem que ela complica demais as coisas, que deveria simplesmente aceitar a realidade, que está sendo excessivamente exigente com a vida. Esse mal-entendido acompanha aonde quer que vá, no trabalho, entre amigos, até mesmo em sua própria família. O olhar daqueles que não compreendem, os comentários disfarçados de conselho, a tentativa de encaixá-la em algo para o qual não foi feita. Mas uma mulher escolhida jamais se encaixa onde não pertence. Ela pode até tentar seguir o que todos esperam dela, pode por um tempo forçar-se a se conformar aos padrões, mas algo sempre a puxará de volta para sua verdade. A alma de alguém que nasceu para algo maior jamais encontra descanso no comum. E é precisamente essa diferença que a faz caminhar sozinha em muitos momentos. Porque enquanto muitos seguem o fluxo sem questionar, ela sente que não pode ignorar o que a divindade plantou em seu íntimo. Ela sente que nasceu para deixar uma marca, para cumprir um propósito que poucos compreenderiam. O mundo ensina que é preciso seguir o caminho seguro, sem correr riscos, sem sonhar alto demais. Mas a mulher escolhida não foi feita para a segurança do previsível. Ela sente que sua jornada requer coragem, fé e disposição para ir além do que é confortável. E essa coragem nem sempre será compreendida. Algumas pessoas se distanciarão, enquanto outras tentarão desmotivá-la. O mundo não está acostumado a pessoas que não aceitam simplesmente se encaixar. Mas ela não pode ignorar a verdade dentro dela. Cada porta que se fecha, cada caminho que parece solitário, é na verdade uma direção divina, impedindo que a mulher escolhida se estabeleça em lugares onde não deveria estar. O que parece solidão é, na verdade, um realinhamento, removendo o que não serve para dar espaço ao que realmente pertence à sua missão. Ela não precisa temer estar fora dos padrões do mundo. Essa diferença não é um erro, mas um sinal de que ela não foi feita para seguir o caminho da maioria. Seu destino é diferente, e esta jornada, mesmo que solitária às vezes, a levará exatamente aonde a divindade deseja. Sua força intimida os outros. A mulher escolhida carrega dentro de si uma força que poucos conseguem compreender. Ela enfrentou desafios que quebrariam qualquer um, teve que se levantar inúmeras vezes quando ninguém acreditou nela, e passou por traições, perdas e recomeços. Mas em vez de sucumbir, ela avançou. A dor a moldou, e as cicatrizes contam sua história. Nem todos conseguem lidar com essa força. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis, como se sua mera presença fosse um lembrete do que elas não conseguem ser. Pode haver quem a admire, mas há também quem a critique, quem tente diminuí-la para não ter que confrontar sua própria fragilidade. Para muitos, é mais fácil julgar do que reconhecer o quanto ela lutou para chegar aonde está. Essa força não surgiu do nada, foi forjada no silêncio de noites difíceis, em momentos em que ninguém a amparou, nas quedas que lhe ensinaram a levantar-se sozinha. Cada lágrima derramada, cada porta fechada, cada palavra dura que teve que engolir se transformou na resiliência que agora sustenta. O problema é que o mundo não está acostumado a mulheres assim. Preferem aquelas que abaixam a cabeça, que aceitam tudo, que não impõem limites. A mulher escolhida não se encaixa nesse molde. Ela fala quando precisa falar, enfrenta o que precisa enfrentar e não se permite ser manipulada. E isso é assustador para alguns. Algumas pessoas sentem inveja, não porque ela tem mais, mas porque ela é mais. Ela não se dobra facilmente, não aceita menos do que merece e não se permite ser aprisionada pelo que não faz sentido para sua alma. Sua presença perturba aqueles que vivem na mediocridade, porque mostra que é possível ser mais, viver mais, sonhar mais. Outros simplesmente se distanciam,
Não sabem como lidar com alguém que não precisa ser salva, que não implora por aprovação, que caminha firmemente mesmo quando tudo parece incerto. Para muitos, sua força é um fardo, porque revela suas próprias inseguranças. Eles não sabem como agir perto de alguém que não precisa de permissão para existir. Ela tentou obscurecer sua luz para se encaixar, fingiu ser menos intensa, menos determinada, menos verdadeira. Mas percebeu que isso a tornava infeliz. Sua essência não foi feita para ser sufocada. A divindade não a fez forte para que ela se escondesse, mas para que pudesse cumprir seu propósito sem temer. A força da mulher escolhida não é arrogância, ela não busca se impor aos outros, ela simplesmente se recusa a ser controlada. Ela não quer estar acima de ninguém, simplesmente não aceita estar abaixo. Sua força não é orgulho, mas uma necessidade. Se ela não fosse forte, teria sido destruída pelas dores que enfrentou. Aqueles que não compreendem essa força a julgam. Dizem que ela é difícil, que complica tudo, que não sabe ficar quieta. Mas quem realmente a conhece entende que sua firmeza provém de um coração que sofreu muito, que aprendeu a se proteger e que não aceita mais menos do que merece. Se você sente que sua força afasta as pessoas, não se culpe. Aqueles que são incomodados pela sua luz preferem a escuridão. Não foi você quem mudou, foi o seu crescimento que fez com que alguns não conseguissem mais acompanhar você. A divindade te fez forte por uma razão. Ele sabia que sua jornada exigiria resiliência, que você enfrentaria desafios que poucos poderiam suportar. Sua força é uma bênção, mesmo que nem todos a vejam dessa forma. Não diminua quem você é para caber em espaços que não te acomodam. Você não nasceu para ser apagada, você nasceu para brilhar. Seus distanciamentos são frutos do crescimento espiritual. A mulher escolhida percebe, em algum ponto de sua jornada, que as coisas ao seu redor começam a mudar. Pessoas que antes eram próximas começam a se afastar. Lugares que antes traziam alegria não fazem mais sentido. Velhos hábitos não fazem mais parte de quem ela está se tornando. O que antes parecia normal agora parece pequeno demais. Essa mudança não acontece por acaso. Ela se aproxima da divindade. Quanto mais distante do mundo, mais perto dele ela se torna. Não porque ela rejeite as pessoas, mas porque sua alma não se alimenta mais das mesmas coisas que antes faziam sentido. A divindade está moldando seu coração para algo maior. Ela começa a perceber que certas conversas não a interessam mais. Enquanto antes se envolvia em tópicos superficiais, agora sente uma profunda necessidade de falar sobre propósitos, sobre fé, sobre o que realmente transforma vidas. Mas nem todos estão prontos para essa mudança. Muitas amizades começam a se dissolver naturalmente, não porque elas rejeite, mas porque não há mais uma conexão genuína. Algumas pessoas não compreendem essa transformação e começam a dizer que ela mudou muito, que se tornou distante, que não é mais a mesma. E, na verdade, ela não é. A mulher escolhida sente que algo dentro dela foi despertado. Ela não consegue mais se envolver em distrações vazias, não encontra prazer nas mesmas coisas de antes. Sua alma anseia por crescimento, por conhecimento, por estar em sintonia com o que a divindade reserva para ela. Mas essa busca a coloca em um caminho que poucos estão dispostos a seguir. Algumas pessoas se distanciam porque não compreendem essa nova fase. Outras tentam fazê-la voltar para quem ela era antes. Dizem que ela está exagerando, que deveria relaxar, que não precisa levar tudo tão a sério. Mas ela sabe que este é um momento sagrado. A divindade está limpando sua vida, removendo tudo que não a serve mais, para que ela possa florescer. No começo, isso pode parecer doloroso. Ela se questiona se está perdendo muito, se está se tornando solitária, se esse caminho realmente vale a pena. Mas com o tempo, ela percebe que não perdeu nada. Pelo contrário, a divindade está abrindo espaço para algo maior. Distanciar-se do que é superficial é necessário para quem almeja crescer espiritualmente. Se ela insistisse em permanecer nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, vivendo da mesma maneira, jamais alcançaria o que a divindade preparou para ela. A transformação requer renúncia, requer coragem para seguir em frente mesmo sem saber o que virá. Essa separação não significa isolamento. A divindade não a chamou para viver sozinha, mas para estar rodeada de pessoas que verdadeiramente fazem parte de sua missão.
Alguns relacionamentos se desfazem porque não foram construídos sobre alicerces sólidos. Outros permanecem e se tornam ainda mais fortes. O mundo não compreende aqueles que escolhem crescer espiritualmente. Muitos pensam que a fé é uma perda de tempo, que buscar a divindade é um exagero. Mas a mulher escolhida sabe que sua conexão com ele é o que dá sentido a tudo. Ela não está se distanciando de pessoas por orgulho ou por se achar melhor que os outros, ela está simplesmente seguindo o que seu coração anseia. Se você sente que está perdendo pessoas, não se preocupe. A divindade nunca retira algo sem um propósito. Ele fecha portas para abrir outras melhores, remove pessoas que não são destinadas ao seu caminho para trazer aqueles que realmente estarão ao seu lado. Essa transformação pode parecer difícil agora, mas logo você verá que tudo faz sentido. A divindade está preparando uma nova temporada. Ele quer que você esteja pronto para recebê-la. Não se apegue ao que não faz mais sentido, não tenha medo do novo. A mulher escolhida não anda para trás, ela se move em direção aonde a divindade a conduz. A divindade a prepara na solidão. A mulher escolhida, em algum momento de sua jornada, atravessará o deserto. Este não é um lugar físico, mas um estado da alma. De repente, ela percebe que tudo ao seu redor mudou. Pessoas, oportunidades parecem se afastar, desaparecem. As respostas que ela busca não vêm, o silêncio se torna ensurdecedor, e ela se pergunta: divindade, onde estás? O que está acontecendo? O que ela ainda não compreende é que essa solidão faz parte do plano. A divindade não a abandonou, pelo contrário, ele a separou para trabalhar em seu interior. A preparação do escolhido jamais acontece no meio da multidão, mas na solitude, quando não há distrações, quando não há para onde correr. É nesse silêncio que a divindade molda o coração. Esse período de silêncio pode ser doloroso. A mulher escolhida olha ao redor e sente que ninguém a entende, ninguém a ajuda, ninguém vê o que se passa em seu íntimo. Mas a verdade é que a divindade vê tudo, e é justamente nesse momento que ele está mais próximo, mesmo que ela não consiga senti-lo. O deserto não é uma punição, é um treinamento. Ensina a mulher escolhida a depender inteiramente da divindade, não nas circunstâncias, nas pessoas ou em seu próprio entendimento. Quando tudo ao redor parece incerto, é aí que a fé é testada e fortalecida. Ela aprende que nem sempre terá todas as respostas na hora em que deseja, aprende a confiar mesmo sem entender, aprende a ser paciente mesmo quando tudo parece estar parado. A divindade trabalha em silêncio, porque as maiores transformações não acontecem visivelmente, mas dentro do coração. A solidão também revela o que precisa ser curado. Durante esse tempo, feridas do passado vêm à tona, medos se tornam evidentes, inseguranças aparecem. Não é fácil olhar para dentro e ver o que sempre esteve ali, ignorado. Mas a divindade permite isso porque quer libertá-la do que ainda prende. No deserto, ela descobre quem realmente é. O que antes parecia essencial agora se prova desnecessário. As preocupações que antes a mantinham acordada começam a perder importância. A divindade a ensina a ver a vida com outros olhos, a valorizar o que realmente importa. Muitos desistem no meio do deserto, pensam que foram esquecidos, que não há saída, que a solidão será eterna. Mas a mulher escolhida deve permanecer firme. O deserto tem um fim, e quando ela sair dele, será mais forte, mais sábia e preparada para viver o que a divindade reserva para a sua vida. Se você sente que está atravessando um tempo de solidão, não se desespere. Este não é o fim da sua jornada, é apenas uma fase, sua preparação. A divindade está te moldando, ensinando você a confiar, a esperar e a crescer. O deserto pode ser um lugar difícil, mas é necessário. Aqueles que a divindade escolhe para algo grandioso. Se você gostou deste conteúdo e quer se aprofundar no estudo da espiritualidade e do autoconhecimento, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários abaixo. Obrigado!